Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Ciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, por favor. É, meditação? Isso, página 146 Tá. do texto. Meditação. Somente através da meditação você será capaz de aquietar completamente sua mente. E somente assim a consciência divina poderá entrar nas células do seu cérebro, levando o seu próprio conhecimento. E só então as imperfeições de seu ego poderão ser lentamente dissolvidas nas células cerebrais do sistema nervoso. Pois é, só essa frase aí, né? Essa sentença, esse parágrafo, já era para a gente realmente aprofundar na meditação, né? De maneira diária. E como ele fala também para a gente, né? é, Se a gente conseguisse perceber que a meditação é a melhor hora do nosso dia, a gente faria meditação muitas vezes por dia, né? Mas como a gente ainda não teve aquela visão, aquele deslumbramento, né? Aquela iluminação através da meditação, a gente não se propõe a meditar tantas vezes quanto seria bom para nós. Mas aqui ele deixa bem claro, né? Que é somente através da meditação que a gente vai poder aquietar completamente a mente. E aquietar a mente não é a primeira vez, né, que a gente senta e já consegue entrar nesse estado, né, de silêncio. É um processo de autoconhecimento também, né? Conforme a gente vai tentando, uma hora a gente vai conseguir, né, aprofundar, fazer uma meditação satisfatória, vamos dizer assim, né? Então, aconselho o empenho de todos nós, né? Falo para mim também, porque
a gente tenta fazer atenção plena durante o dia em algumas coisas, mas o corpo ainda está se mexendo, né? A gente pode fazer atenção plena enquanto está lavando a louça, mas o corpo está em movimento, né? E na meditação a gente cessa o corpo, fecha os olhos, né? Procura um ambiente mais silencioso para não ter a distração do ouvido também. Enfim, e ele diz também, né, que é só então as imperfeições do seu ego poderão ser lentamente dissolvidas nas células cerebrais do sistema nervoso. Então, realmente é muito completo, né, a meditação. Infelizmente, nós ocidentais não temos o hábito, né, como os orientais. O pessoal da Índia, da China, do Japão, Tibete, tem essa cultura, né, e a gente, infelizmente, não. Mas é o caminho, né? Pede para que a gente faça realmente. Estou buscando pessoas dispostas a deixarem de lado sua busca egoísta de felicidade espiritual e meios espirituais que lhes permitam obter benefícios e viver uma vida melhor. Estou buscando. Vai falar? Não, pode falar. Estou buscando pessoas que desejem unirem-se em uma rede de apoio mútuo para começarem a se reconstruir, a fim de se tornarem aptas a participar da criação do reino dos céus sobre a terra, quando a consciência divina reinará suprema na consciência de todas as pessoas do reino. Para atingir este objetivo, eu definirei claramente o que os verdadeiros membros do reino dos céus na terra estarão dispostos a aceitar. A seguir, estão descritos os princípios os quais os membros devem procurar implantar em suas vidas cotidianas, seguidas das razões pelas quais são tão importantes. Membros da Era do Amor e Paz, ou Reino dos Céus sobre a Terra. Antes de explicar os princípios para os membros, vou refrescar sua memória no que se refere ao poder criativo em sua mente. Quando seus pensamentos se unem em padrões de pensamentos de desejo ou de intenção ou de finalidade, você cria uma forma de vida. Esta forma de vida é um projeto, um esboço elétrico da sua intenção e o respectivo campo magnético da emoção atrai conjuntos de partículas de energia para transformar essa intenção de comando numa materialização visível. Então, a gente sabendo disso também, né, o quanto é importante a gente fazer a meditação e manter esse foco, né, sobre materializar e criar essa forma, né, quando ele fala pensamentos de desejo ou de intenção ou de finalidade, a gente cria uma forma de vida. De maneira negativa, ele fala lá no comecinho, né, no texto complementar um, sobre as falhas em seu planeta. Que os pensamentos negativos também são pensamentos de desejo, de intenção e de finalidade, e também criam vida. Mas hoje a gente já sabe, né, graças às cartas, graças ao Cristo ter trazido isso para nós de volta, a gente sabe o quanto é importante a gente ter os pensamentos de desejo, de intenção, de finalidade, de uma maneira positiva, de uma maneira a querer criar essa forma de vida, mas uma forma de vida inteligente e amorosa, né? Uma forma de vida amorosa e inteligente. Então, sempre com bons pensamentos, apesar de tudo que a gente está vendo e ouvindo, né? Sobre como essas coisas estão aí pelo mundo, mesmo no próprio Brasil, né?
A gente está cercado de várias coisas que não parecem o reino do céu em quase nada, né? Se a gente for analisar bem, o reino do céu seria, será, é bem diferente do que a gente está vivenciando aqui no planeta, né? Nessa terceira dimensão. Então a gente precisa reforçar isso, né? Impulsionar esse amor, emitir esse amor, para que a gente possa virar o jogo, porque senão vai ser o reino do inferno na Terra. E a gente não pode permitir isso. Isso não tem que acontecer. Se o nosso propósito final é expressar o Pai, a gente tem que fazer todo o possível para a gente ter essa visão mais elevada, como ele fala. Ele insiste isso praticamente em todas as cartas, né? Tanto para nós quanto para o mundo. Então, sigamos em frente. Esta é uma manifestação dos seus próprios desejos. Como o seu conhecimento de si mesmo e de seu futuro são limitados, esta manifestação trará para a sua vida um lado feliz e um lado triste. Quando você primeiro se volta para a consciência divina em busca da verdadeira solução para o seu problema, e depois devolve essa solução para a consciência divina, para a sua perfeita manifestação na Terra, então você tem a perfeita manifestação da luz, que não traz em si nenhuma decepção futura. Experimente buscar, antes de qualquer coisa, a orientação da consciência divina e de fazer disso uma constante em sua vida. Mesmo que você possa achar que não recebeu nenhuma resposta do divino, eu lhe digo verdadeiramente: se você permanece firme na fé, no futuro você verá as respostas virem para você de forma visível. Portanto, 1. Como membro do Reino dos Céus na Terra, eu meditarei diariamente, começando com 10 minutos de meditação e passando para qualquer período de tempo que me seja adequado. Quanto tanto possível, deixarei todo pensamento de lado, aquietarei e silenciarei minha mente. Com todo o meu coração, pedirei à consciência divina que entre na minha consciência e que a assuma, trazendo-me a sabedoria divina e o amor divino, a fim de que ele possa abençoar minha vida, todos os que se relacionam com ela de qualquer forma, bem como todo o mundo. Eu usarei esse tempo de união com a consciência divina para saber que todos os assuntos que levo para sua cura e resolução serão devidamente curados e resolvidos. Eu pedirei à consciência divina para que me dê a graça de saber que ela sempre responde às preces feitas com convicção amorosa. Como membro que auxilia a criar o reino dos céus, preciso deixar de lado qualquer pensamento de inveja. Preciso lembrar e afirmar que, como um filho da consciência divina, o Pai, posso pedir qualquer coisa que eu necessite ou queira e que, no devido tempo, isso será manifestado para mim. 3. Como um verdadeiro membro do Reino dos Céus, diariamente eu registrarei todos os pensamentos egóicos e os substituirei por aqueles de amor compassivo e incondicional, com os quais ajudarei a construir o reino. Diariamente repetirei para mim mesmo: eu me comprometi a ajudar a construir uma era de amor e paz a todos os meus pensamentos amorosos são uma influência transformadora sobre a Terra. 4. Preciso lembrar que o reino dos céus é um lugar de alegria e bom humor.
Diariamente pedirei para tornar-me cada vez mais iluminado e elevado em uma adequada e espontânea alegria e bom humor, para auxiliar a iluminar os espíritos dos que me rodeiam. 5. Diariamente, preciso lembrar que para superar o ego e fazer um profundo e significativo contato com outras pessoas, eu devo ouvir. Preciso controlar o impulso do meu ego e ouvir, esforçando-me para compreender e empatizar com o que está sendo dito. 6. Diariamente, preciso lembrar que para superar o ego, devo ser capaz de ouvir qualquer verdade sobre mim mesmo, sem querer retaliar ou encontrar desculpas. No reino dos céus não há maledicência, vingança ou ressentimento, comprometendo-me a ajudar a construir o reino dos céus na terra. Preciso superar todos esses impulsos do ego e substituí-los pelo amor incondicional. 7. Diariamente preciso lembrar que o reino dos céus se sabe que o amanhã será perfeito, pois a consciência divina preenche as mentes e os corações de cada habitante do reino. Portanto, preciso evitar toda conversa alarmista. Eu não serei pego comentando as faltas dos outros. Eu não tolerarei que minha baixa consciência se detenha sobre os males dos governos e do mundo. Para construir o reino dos céus, devo me afastar de tudo o que não quero ver perpetuado. Senão, o reino nunca tomará forma, ou outros poderão construí-lo e eu ficarei para trás. Eu serei excluído pela consciência autoindulgente que construir diariamente. 8. Ouvirei com amor todos os que buscam o meu conforto e pedirei à consciência divina para inspirar-me com as palavras que curarão os seus males. 9. Diariamente, visualizarei e farei a afirmação seguinte, com amor pelo mundo e por mim mesmo. Afirmarei constantemente que, em razão da consciência divina iluminar minha mente, minhas afirmações serão poderosas e doadoras de vida. Eu visualizo que elas são sementes de acontecimentos futuros. É, Afirma... desculpa, dessas, esses 9 pontos, né, que ele, e como ele fala, né, ele diz, antes de explicar os princípios para os membros, vou refrescar sua memória no que se refere ao poder criativo de sua mente. Muitos deles, estão basicamente falando sobre o não julgamento, né? Para a gente não julgar, para a gente não condenar, não criticar. E quando alguém vier fazer uma crítica sobre nós, né, para que a gente ouça pacientemente essa crítica, porque às vezes a gente não está percebendo coisas que o nosso ego está fazendo, e às vezes até pode estar magoando a pessoa, né, a pessoa se sentindo aí ofendida, chateada, pela maneira que a gente habitualmente se comporta, às vezes sem perceber, né, é o nosso jeito, o chamado eu sou assim. E se a gente está tentando se corrigir, né? É muito bom quando alguém pode falar alguma coisa para a gente. Lógico, a gente não gosta de ouvir crítica, né? O nosso ego nunca está errado, está sempre certo, né? Nunca a gente habitualmente pensa que está fazendo a coisa para o bem, né? Seja para o nosso ou para outras pessoas, mas a gente pensa que está fazendo a coisa boa. Mas se alguém vem falar alguma coisa, vem dar uma opinião, né? A gente realmente deve ficar quieto, ouvindo, né? Sem querer retaliar, como ele fala. E
toda vez que alguém pedir algum conselho para nós, né, uma opinião, alguma coisa, que a gente chame a consciência divina primeiro, para que ela nos inspire a falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, né, que seja bom para ela. Então, ele, muitas coisas, muitas vezes ele diz, né, diariamente meditarei, deixarei os pensamentos de inveja. Eu acho que a maioria aqui não tem mais inveja, né? Admira os outros, né, pelo que os outros têm, pelo que eles conseguiram, isso é bem legal. E a gente não fica querendo que o outro não tenha para a gente ter. Eu acho que isso a gente já dominou, né? Tem dominado sempre. Então, através do amor incondicional, a gente abençoa, né? Quando a pessoa tem uma coisa bacana que a gente gostaria de ter, ou acha que vai ter um dia, né? Ou mesmo que a gente imagina que nunca vai ter. Mas, puxa, que bom, né? Que o outro, que também sou eu, é uma parte de mim, tem, né? Então, é como se eu tivesse também. Essa coisa do diariamente, né? Lembrar, preciso lembrar para superar o ego, deve fazer um profundo e significativo contato com outras pessoas. Diariamente preciso lembrar para superar o ego, devo ser capaz de ouvir a verdade sobre mim. Diariamente preciso lembrar que no reino do céu se sabe que o amanhã será perfeito. Ter essa confiança também. Às vezes a gente fraqueja. Hoje mesmo, antes da gente começar, eu estava falando para a Celina, puxa, tá difícil. Às vezes, né, fica meio complicado, né? Mas a gente tem que ter essa certeza. E aí, por fim, ele fala sobre a afirmação, né? E ele também começa dizendo diariamente. Então, pedir para Solange ler a afirmação para nós. Por favor, Solange. Afirmação. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor à minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada, Pai. É, diariamente. Diariamente. É isso. Continua. Vamos? Meus amados seres, é sabido que neste tempo haverá uma separação clara e inconfundível entre os filhos que escolheram a luz e aqueles que preferem as diversões e a escuridão do ego terreno. Para que a luz ilumine o mundo, todos devem se tornar filhos do divino. Deixa eu levantar um questionamento aqui para vocês, né, dessa frase aqui. Quando ele diz, né, para que a luz ilumine o mundo, todos devem se tornar filhos do divino. Como é que vocês interpretam isso?
a gente não é filho de Deus, não? Você pode é, fazer a pergunta de uma outra forma? Então, eu vou perguntar, né? Aqui, pelo que parece, parece que a gente ainda não é filho do divino, porque ele diz, né? Para que a luz ilumine o mundo, todos devem se tornar filhos Seria do se divino. tornar consciente? Seria se tornar conscientes que nós somos filhos do divino? Não, nós somos, isso é uma condição sine qua non. Sim, mas eu estou falando como ele está falando. Para que a luz ilumine o mundo, todos devem se tornar. Então, se tornar conscientes dessa divindade, né? De sermos filhos. Foi o que eu perguntei. É, a questão toda é, nós somos crianças de Deus. Ele está em nós, por dentro e por fora, e habita em nós o tempo todo. A questão é que nós temos muitos véus, como a menina. Nós temos muitos véus. O Oswaldo. Oswaldo vai ajudar. Nós temos muitos véus. Esses véus obscurecem a nossa verdadeira realidade, a nossa luz. E por isso mesmo, a gente tem dificuldade de perceber isso. Vários momentos assim que eu estudei as cartas, vinha muito isso. Nós estamos da mesma maneira que ele levou o Cristo, um ser que veio para trazer uma verdade totalmente desconhecida à humanidade. Ele veio trazer o caminho, e mesmo naquela época, com tudo aquilo que ele era, ele ainda passou por poucas e boas. Então, nós temos que realmente retirar estes véus que obnubilam a nossa percepção e a percepção do outro sobre nossa verdadeira natureza. Então, assim, a gente não tem quanto. Se você tem ainda ódio, raiva, medo, tristeza, todos esses sentimentos ainda nos amarram a este plano de existência. A gente não, a gente tem uma dificuldade de perceber a prosperidade, a abundância, todos aqueles aspectos maravilhosos do Criador em nossas vidas, mas não é da mesma maneira, ele não é o culpado. Na verdade, a gente tem muitos véus que dificultam essa percepção. Então, assim, nós estamos aqui, viemos aqui, como aquela primeira fala de por que estamos aqui, que você pronunciou no início da conversa, Roberto. A gente não tem muita ideia do quantos véus, na verdade, nós temos. Por exemplo, ah, uma coisa simples. Tem pessoas, não que eu queira, mas tem pessoas, por exemplo, que não acham adequado fazer aquelas palestras que eu tenho feito no sábado. Então, elas não, assim, essa resistência é um tipo de véu e as pessoas não percebem, porque Deus é a totalidade, é a energia, é tudo. Quando a gente se permite falar assim,
fazer uma distinção entre aquilo que é adequado, pode parecer adequado ou não, isso é uma crença limitante. Então, a gente tem muitos aspectos que nós não conseguimos compreender e, assim, é praticamente natural em nós. Da mesma maneira que, assim, eu coloquei novamente aquela questão do vai todo mundo para o céu. Até perceber essas nuances do da nossa divindade e nos apropriarmos dela, mas para isso a gente precisa perceber essas questões assim que são muito sutis. A forma como nós temos muitos véus. E por isso mesmo parece, em um certo momento, essa questão. Mas nós estamos aqui exatamente para chegarmos a um ponto da nossa caminhada em que quaisquer respostas, atitudes, elas são positivas. Você mesmo colocou, Roberto. E para que quando a gente vá criar em outros planos, em outras dimensões, ela qualquer que seja o processo, sua resposta está condicionada totalmente por um entendimento muito grande da nossa própria natureza. Então, a gente não cria coisas negativas. Uhum. Oi, Oswaldo, tudo bem? Ótima noite, seja bem-vindo. Oswaldo, a gente está na página 151 dos textos complementares. Boa noite, obrigado. No fim da afirmação, tem uma frase que diz assim, né? Meus amados seres, é sabido que neste tempo haverá uma separação clara e inconfundível entre os filhos que escolhem a luz e aqueles que preferem as diversões e a escuridão do ego terreno. Para que a luz ilumine o mundo, todos devem se tornar filhos do divino. Aí a questão levantada foi: nós não somos filhos do divino? Não somos filhos de Deus? O que é que está faltando, né, para que a gente se torne filhos do divino? Aí, se você tiver uma opinião, a gente gostaria de ouvir também. Mais alguém gostaria de falar? Solange? Tranquilo. Isabel, Lenice, Fátima, Maria Fernanda. Então, eu vou ler aqui a primeira frase, né, desse parágrafo. Ele diz: é sabido que nesse tempo haverá uma separação clara e inconfundível entre os filhos que escolhem a luz. E aí ele não diz os filhos que preferem as diversões, os filhos que escolhem a luz. E aqueles que preferem as diversões e a escuridão do ego terreno. Então, eu tenho a impressão de que quando ele diz, né, todos devem se tornar filhos do divino, é que todos devem escolher a luz. Ou seja, Chega num ponto. se a gente está dominado pelo ego, a gente está dominado pela escuridão terrena, né? Por tudo aquilo que é material, que é prazeroso, que é impermanente, que é transitório, que é ilusório. Isso parece que faz da gente aí um não filho do divino, não filho da luz. Não somos filhos da luz, porém, existem, eu que falei novamente, existem camadas e camadas de
sujeiras muito grosseiras, de energias muito grosseiras que ainda envolvem muito todo o nosso ser. Então, assim, sermos filhos do divino é uma condição sine qua non. Isso não tenha dúvida, não tenham dúvida. Mas o quanto nós nos permitirmos, a gente se permitiu vivenciar muitas e muitas experiências e muitas delas abordavam a vida, as experiências, a realidade de uma forma mais grotesca, menos iluminada. Isso não é um erro. Na verdade, é um processo de todos, todos nós estamos aqui para realmente trabalhar dentro dessa experiência que envolve o nosso esquecimento da nossa natureza para dar oportunidade para nós nos observarmos e percebermos essas questões. A escolha deve ser feita a partir, mesmo dentro dessa falta de luz, nossas escolhas vão chegar a um ponto em que elas serão feitas a partir de um ponto mais positivo. A gente não tem ideia muito clara acerca da quantidade de escolhas que foram feitas em um processo que envolve realmente você fazer uma escolha dentro da escuridão e sair de lá. Tem muitos mangás e muitas histórias que falam sobre esse processo de superação. A jornada do herói é uma delas. São momentos e momentos que a gente cria com nossa mente para vivenciar. E não tem nada de errado. Há pessoas que estão no início da caminhada que precisam formar os corpos adequadamente. Assim, lembra que eu falei uma vez sobre o fato de que há um processo de maturação espiritual que envolve a aquisição de energias de diferentes naturezas. E isso é aquela coisa de começar no vermelho, uma pessoa completamente dominada pelas paixões, e vai indo para o laranja, em que existe outros aspectos a serem considerados, e aí vai para o umbigo, que é amarelo. Depois vai vir o verde, que é o coração, o azul e as outras cores. Todos estamos em evolução, não tem nada errado. O processo, estamos ainda num patamar bastante frágil do processo. Então, a gente não tem que ficar achando que a gente está errado. Veio que, assim, nós temos os chakras, os corpos, e dentro disso estamos dentro de um ser ainda maior, de uma entidade ainda maior, que é uma reverberação. Nós somos uma reverberação desse ser, que tem partes iguais até chegar ao universo. São focos diferentes, não tem nada errado, tá tudo certo. A gente não tem que questionar, a gente só tem que se esforçar, porque já estamos num momento em que não nos cabe mais voltar a se mergulhar dentro do barril de energias azuis, vermelhas. Nós estamos aqui no momento de integrar todas aquelas respostas
que nós obtivemos na nossa caminhada e trabalhar isso. A gente está todo mundo em evolução, não tem. A gente tem o cansaço realmente de estarmos no momento em que a gente quer parar e mudar o patamar do jogo, né? Uhum. Roberto, eu estava lembrando da parábola do filho pródigo. Talvez a gente possa até fazer esse paralelo do filho, né, que falou, pai, me dá tudo aí que eu vou embora fazer minha vida. Na minha cabeça, assim, eu vejo que é mais ou menos por aí. Aquele filho que sai do pai, olha, deixa eu viver minha vida, deixa eu fazer o que eu quero, e não estou nem aí. Quer dizer, e o filho pródigo, ele foi, vamos dizer assim, perdendo a iluminação, né? Ele foi caindo, caindo, caindo até comer com os porcos. A hora que ele atina para o pai, para a vida que ele tinha, né? Era uma vida de luz, né? Uma vida de abundância total, de amor, de prosperidade. Eu acho que pode, né? No meu entender, seria uma explicação dessa. Voltar para o pai seria isso. É Quer dizer, isso. se tornasse filhos, né? Do A divino. palavra filho pródigo é basicamente isso. Uhum. Ele deixa de preferir a escuridão, né? Deixa de preferir Sim, as diversões e a escuridão do ego terreno e voltar para o pai, e né? volta para a luz, né? Então Isso. aí sim ele se torna É, um filho do filho divino, do divino. né? Uhum. Legal. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Não é se tornar. Não, é se Nós tornar sim, porque está escrito aqui, né? Todos devem se tornar filhos do divino. Não tem como dizer que não é o Cristo quem está falando. Todos devem se tornar filhos do divino. Eu não contesto o que está nas cartas. eu eu entendo que nós somos filhos do divino, Nós somos porém, extraídos dele, é o que ele fala. nós somos extraídos. É, Isso é uma condição sim. que não pode ser alterada. É apenas que não é, no sentido que pode ser que seja tornarmos filhos do divino, basicamente é conseguirmos tirar esses véus muito espessos que obnubilam a nossa percepção de nossa própria natureza. Uhum. Mas ela está ali colocada. É, É. As No- coisas importantes é as experiências da De Fátima. Isso envolve um nível de conexão, de interação entre a sua natureza, a natureza dela que está no umbigo, e a Deus que está colocado em um nível na coroa. Então, as experiências que ela põe é um nível de beleza mesmo, de, de interação muito profunda com. E eu tenho observado isso em mim, vocês têm que observar a quantidade, esses momentos, assim, ela explicita, mas no seu dia a dia a gente tem que começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes que o Oswaldo também viveu muitos momentos e trouxe depoimentos muito legais. Esses momentos, a gente tem que se apropriar disso e perceber, ali está a fonte do nosso ser. Então, assim, é realmente nos determos com calma, com suavidade,
para isso mesmo. Então, assim, essas experiências que envolvem, de repente, essas coisas bonitas e que a de Fátima e várias outras pessoas passaram, isso é um nível de refinamento da nossa energia. E ela indica um nível que é só obtido na quinta dimensão, num estado bastante elevado de consciência, em que as coisas começam a acontecer de uma forma muito legal, muito suave, as coisas começam a acontecer de uma maneira que a gente tem que começar a se tornar mais melhores observadores da nossa própria condição. Por isso que a gente ainda se perde um pouco nessas questões que estão aí apresentadas nessa realidade mundana. A gente tem que refinar e prestar atenção nesses momentos. Por isso que realmente a meditação é bastante legal, bastante interessante. A gente viver num estado meditativo. O Oswaldo fez um comentário aqui, ele diz: se tornar é sinônimo de retornar para a casa do Pai, o nosso interior. Então, nessa interpretação, se tornar filhos do divino, retornar para a casa do divino, que é a parábola do filho pródigo que a Isabel relembrou, né? Quer É fazer algum isso. comentário de voz aí, Oswaldo? Só para complementar a ideia do que eu escrevi, que na verdade é o seguinte: a gente lendo, o nosso objeto de estudo somos nós mesmos, a nossa própria existência. Isso tornou o nosso objeto de estudo principal. E é, observando o que aconteceu na vida do próprio mestre, do próprio professor que está a nos lecionar isso, que viveu isso intensamente, o Cristo, na pessoa de Jesus, a gente verifica que ele, até ali por volta dos 25 anos, quando ele despertou para uma vida diferente, ele não era Cristo, ele não era o Cristo. E para se tornar filho do divino, você tem que se tornar o filho único, que é o Cristo. O Cristo é único. Se você volta para você e começa a fazer essa jornada interior de autocompreensão, de autoaperfeiçoamento, de consciência de tudo, de pensamento do nosso próprio meio ambiente, do que nós provocamos no nosso meio ambiente e tal, você vai estudando isso e se aperfeiçoando nisso, você vai se elevando em vibração. Aí é diferente daqueles que ficaram parados no mesmo lugar, vivendo a vida de antes. Por isso que há essa separação. Um decola, o balão fica mais leve. Ele decola, ele sai do chão. O outro fica aterrado. Ele está aterrado porque ele não inflou o balão dele. Ainda está amarrado, está nas amarras, fincados na terra. E à medida que você vai cortando essas amarras, que são os véus que vão sendo tirados, e você vai vendo as coisas com mais perfeição, tendo a visão mais perfeita do todo, você vai se tornando mais leve e você vai se tornando mais elevado em vibração em relação aos outros. Por essa separação que o Cristo fala, que para o mundo todo, experimentar essa vibração que o mais elevado experimenta, todos têm que entrar nesse mesmo caminho. Todos têm que fazer o caminho interior, de volta para o Pai. Então, é por isso que o Cristo tem que se tornar. Porque do jeito que a gente está, a gente não é Cristo. Você passa a ser Cristo quando você entra no caminho de Cristo. E o caminho de Cristo é esse, da elevação da visão interior.
Ele fala da visão mais elevada que a gente precisa para poder compreender melhor a verdade da existência. Hoje eu tenho uma percepção de que, conhecendo isso, a vida se torna mais leve porque nós passamos a experimentar da paz, que é a entrada nos portões do reino dos céus. Essa, para mim, é a dimensão por excelência, porque você já entra nela aqui agora. Você já começa a gozar de uma paz duradoura em você, e de vez em quando você tem as baixas para te lembrar que você deve se cuidar para não cair lá de novo, para você se fortalecer no caminho onde você está, mas de sorte que você já conhece o reino dos céus, que é a paz, que é a tranquilidade, a alegria interior, mesmo nos momentos de caos, você tem a alegria interior, isso é inconfundível. Onde há desespero, você tá com uma paz total, com tranquilidade, com alegria interior. Você não é mais pego por aquela vibração. E aí sim, aí você vê nitidamente a separação. Agora, é bom lembrar que, que isso não acontece pela nossa própria vontade. A única coisa que a nossa própria vontade pode fazer é estar disposto a trabalhar para criar o ambiente para que a consciência divina e a consciência crística trabalhem e modifiquem o nosso sistema de vida, trazendo para nós uma vibração melhor para a criação da vida que nós precisamos viver. Então, por nós mesmos não adianta. Não adianta, você pode esforçar, você vai parar dentro dos reinos da mente. Ainda que seja reinos elevados de espiritualidade da mente, mas você vai ficar nos reinos da mente. A mente humana, hein, que eu estou falando. Uhum. Então, você vai ficar nesses reinos, você não perpassa o caminho, se tentar fazer por conta própria. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é não relaxar com os mandamentos que tem nas cartas, que é você orar e meditar constantemente e acreditar sem qualquer dúvida no processo. Aí surge um embaraço na vida, a hora que vem os devaneios para a nossa vida que trazem dor, é a hora que a dúvida quer bater a porta. O ego vai lá e fala assim, olha, eu te falei, você tá no caminho errado, você está fazendo errado, para vir o sentimento de culpa que você já alijou do seu processo. Mas quando você pega tudo que chega para você, todas as impressões mentais, hoje eu escrevi um comentáriozinho lá, nesse sentido, todas as impressões que chegarem para você, via pensamento, através da sua mente, elas não vieram da nossa própria mente, elas vieram da consciência divina. Ainda que sejam coisas abomináveis, elas vieram da consciência divina porque a consciência divina quer se experimentar nesse ponto. Ela quer se experimentar. Agora, quando você percebe isso, e você não vai saber como se comportar, mas quando você tem o zelo e acredita que se você levar para o pai tem a condição de se expressar plenamente como ele queria naquela situação, mesmo que feia, ele se expressa e você recebe o refrigério. O presente é esse. Devolver para o pai quando chegar as impressões. Eu dedico todos os pensamentos à unicidade divina, que é a consciência divina. Quando a gente recita isso, pelo menos umas 100 vezes por dia, já rebatendo os pensamentos, a maioria dos pensamentos, o alívio que a gente sente no coração, estou falando do que eu sinto, o que a gente sente do peso dessas coisas é muito grande. E a gente percebe que a gente está sendo conduzido, mas não com o conhecimento da minha mente humana. É mais além, é mais profundo. Por isso que, às vezes, a gente até tenta falar alguma coisa em palavras, mas não tem condição de você falar
dessas coisas conforme elas são de verdade. Elas são muito mais sublimes do que isso. Mas eu entendo que realmente nós temos que nos tornar. Porque na condição dos véus, você vivendo, Cristo chama isso de meio vivo. Meio vivo, você não é Cristo. Você só vai ser Cristo quando você começar a viver a vida inteira, integral. Que aí é a hora que você entra na vibração crística e, consequentemente, você está ligado na energia da consciência divina e da consciência universal. E aí você passa a viver segundo isso. É claro que a paz reina no nosso coração, ainda que seja no meio do caos. É só esse complemento que eu queria fazer, Roberto. Obrigado. Eu que agradeço. Legal. Muito bem, continuamos. Eu me perdi, gente. Aonde que tá? A Página 151, 150. penúltimo parágrafo. Ah, tá. Obrigada. Com amor e compaixão, relutantemente eu o deixo, tendo dito o que gostaria que você compreendesse. O meu amor o envolve em um anseio ardente de que você receba minhas palavras tão simplesmente como uma criança que ouve a voz de seu pai amado. Para assegurar que minha mensagem urgente possa frutificar em sua vida e nas vidas daqueles que estão ao seu redor. Esta é uma mensagem verdadeira de poderosa criatividade para o seu futuro. Se você crer e agir, você verá isso se cumprir. Com toda a certeza em sua própria vida, você se encontrará no reino dos céus. Repouse no amor divino, repouse em paz, repouse na luz. É muito lindo, né? Também essas três frases que ele usa, né? Muito bonito. E quando ele diz, né, com toda certeza em sua própria vida você se encontrará no reino dos céus. E foi o que o Oswaldo acabou de falar também, né? Apesar de tudo, à sua volta, o reino dos céus está dentro, né, da gente. E a gente pode passar a pé enxuto, né, por tudo isso que está acontecendo. E uma outra coisa que lembrei agora, que eu ia falar antes, acabei esquecendo, é que ele fala sobre o reino dos céus na terra, aqui na terra, né? Ele não fala que é num outro planeta, ou na outra dimensão, ele diz que é aqui na terra. E para que isso aconteça, né, vai haver essa separação. Porque a terra está, como a gente já sabe, né, nessa transição, está evoluindo. E a gente tem que evoluir também. Porque a terra em si, ela é maravilhosa. Os animais, né, não produzem sujeira, não produz lixo, não as plantas, né? É o homem quem de uma forma inconsciente produz toda essa negatividade, né? Toda essa frequência negativa com criação de armamento, quando todos deveriam se unir, né? E não se separar, não dizer isso é meu, não mexa, não entre, não faça, né? E quando todos tiverem, ou aqueles que estiverem, né, essa, essa escolha pela luz, vai ser aqui na Terra mesmo, porque ela é perfeita. Quando ele fala, é, deixa eu ver aqui, no reino dos céus, número 7, né? Você sabe que o amanhã será perfeito, pois a consciência divina preenche as mentes e os corações de cada habitante do reino. E aí essa habitação, né, no coração, na consciência, é o amor incondicional, uns pelos outros, né? Nós por nós, pelo planeta, pelos animais, por todos os seres sencientes, né?
quando ele diz também que a terra vai produzir os alimentos, né? A roupa, todos serão vestidos e alimentados. É tudo aqui, né? A gente pode desencarnar, encarnar e tá aqui na terra, nesse plano divino, né? Nesse reino mesmo. É um reino celestial, né? Se a gente pensar bem, é um reino celestial. Se a gente não fosse tão impulsionado pelo ego, né? Porque como ele fala na carta 2, nós nascemos pura luz. Somos filhos do divino por natureza, né? Extraídos dele, somos pura luz, mas correntes e amarras vão obnubilando, como fala a Celina, né? Essa nossa luz, a gente para de transmitir essa luz e fica aí nessa escuridão. E acaba se tornando praticamente uma escuridão interior e externa, né? Porque se a gente não enxerga, a gente vai estar fazendo essas coisas só do ego, só de maneira egóica. Então a gente realmente precisa se limpar para que a nossa luz possa se expandir para nós e para todos que estão à nossa volta, como ele falou aqui. E é bom lembrar que quando ele fala de terra, ele se refere, ele se refere à terra espiritual. Ele não está apenas falando do planeta onde nós estamos, que aqui é o lugar de a gente ficar, casa nossa. Mas a terra que ele se refere com mais frequência é a terra espiritual do coração. É a terra interior. Se você conquista essa terra e ela se ilumina, aproveita o planeta físico, a Uhum. terra física, aproveita isso. Porque o nosso trabalho, ele passa a ser um trabalho que vai influenciar o todo. Se você toma posse da terra onde você está, onde você vive, que é a terra do coração, e você se eleva nessa terra, o planeta recebe, é iluminado por essa luz que ele consegue perpassar por você, canalizar por você e iluminar o planeta físico. E aí, à medida que nós iluminamos essa nossa terra interior, nós também liberamos a consciência dos animais, porque foi dado esse poder para o homem desde o início. Se você olhar lá no Gênesis, lá fala que o homem foi dado a ele poder sobre todos os animais dos céus e da terra, e até embaixo da terra. Então, à medida que você eleva a sua consciência, a consciência dos nossos irmãozinhos menores, não vou dizer menor, mas das outras espécies, ela também vai sendo liberada. E a comunicação vai se tornando mais vívida entre os humanos e as outras espécies. Por isso que eu vejo assim, a palavra do Cristo ela é muito espiritual, ela é muito, muito universal. Quando ele fala de mundo também, olha aí, o mundo, todas as vezes que vier, primeiro a gente tem que jogar a compreensão para o interior. O que o Cristo quer dizer com o mundo quando ele está me falando isso, lecionando para mim como pessoa? Um mundo de criação constante, a fonte criativa minha. De que jeito que eu estou criando? Qual é o espírito que está alimentando o meu mundo? Que tipo de vida que eu estou construindo para mim? Esse é o mundo que ele fala. Se eu não começar a entrar nessas vibrações do caminho de Cristo, eu não consigo iluminar esse mundo. À medida que eu vou caminhando nele para dentro, para o interior, eu vou acessando esses níveis de vibrações que vai me fazendo ficar mais próximo da minha realidade divina. E aí sim, tudo que estiver à minha volta vai ser iluminado. Lembra que ele via lá no deserto, ele falava assim, era tão forte a luz que jorrava do meu interior que eu podia ver ela à minha volta. E ela foi inflando de um ponto
Ele fala, ela foi inflando de um ponto, ela foi ficando tão forte de um ponto que se eu fiquei no limiar, no limite da consciência universal. Se ela inflasse mais um pouquinho, haveria lá o quê? Um Big Bang dele. Ele explodiria e se tornaria a consciência universal. É por isso que tem a expressão, a gente tem as expressões. O Pai põe a gente para se expressar. Porque se a gente não expressar esse conhecimento que infla no nosso interior, a tendência nossa é explodir, a gente ficar maluco, perder os juízos, perder o itinerário. E de uma forma que não a expressão é necessária. É como você querer estancar uma fonte, um açude que está sendo se formado por uma fonte que jorra diuturnamente, 24 horas por dia e noite, o mesmo volume de água. Vai chegar um momento que ela vai estourar as barragens e ela vai seguir seu curso. Então, nesse sentido que eu vejo, e nesse sentido, expressar melhor é exatamente criar as condições para que o pai possa fazer o seu trabalho para quem ele queira fazer através de nós. E nós não sejamos empecilho. Aí sim nós nos tornamos filhos do divino. Ele vai abençoar todas as espécies de animais, de vegetais, de minerais, tudo por meio de nós. As consciências dos animais elas vão sendo liberadas. E aí elas vai ser mais afinada essa comunicação entre o homem e o restante da natureza, e entre o homem e a consciência divina. Eu vejo mais ou menos nessa linha o que o Cristo está falando. E se a gente acreditar e trabalhar para refinar a nossa terra, a terra física aproveita. É isso. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Podemos encerrar por hoje? Então, gratidão à consciência divina, gratidão à consciência de todos. Muita paz, muita luz, muito amor para todos. Até amanhã. Gratidão. Boa Boa Até noite. amanhã. noite. Até amanhã. Tchau. Boa noite, Tchau, gente. boa Até noite. amanhã. Até Até amanhã. Até amanhã. É. Amanhã.